2, o vídeo com a palestra O Medo. Então é o seguinte, se fizer uma pequena reflexão sobre nós mesmos, sobre nossa existência, sobre nossas capacitações pessoais, sobre nossos anseios e buscas, sobre nossas convivências interpessoais ou extrapessoais, por exemplo, de terceiras, relações com a parte social, a parte amorosa, a parte familiar. Então existe N tipos de relações. E nos deparamos com situações estas que nós mesmos nos perguntamos como foi possível agir de determinada forma. Agimos de determinada forma inesperada. Isso tudo causado pelo instinto, né? Um instinto que normalmente nós não consigamos controlar dentro de nós mesmos. Que é esse instinto vem de forma reativa a fazermos nós agirmos, seja para autodefesa, seja para ataque. Então, basicamente, nós temos um mecanismo dentro do nosso cérebro que é ativado através de hormônios, etc. Tal, que faz com que nós reagimos involuntariamente. Então, o medo nada mais olhando para essa ótica de sentido de autopreservação e defesa, um mecanismo, né? Um mecanismo que está codificado pelo próprio Criador, né? Quem criou tudo isso, criou esses mecanismos de defesa. Mas como nós sempre levamos ao mesmo tema, né, ao mesmo assunto, vamos nos direcionar, vamos nos remeter ao próprio agregado psicológico, que é o ego. Né? Sabemos que o ego é uma legião dentro de nós que pensa, sente e age, que toma conta de nossas faculdades psíquicas, emocionais e instintivas e faz com que nós reagimos perante diversas situações. Quantas das vezes, por falta de experiência ou por falta de vivência, nos encontramos naquelas situações onde que nos travamos. Simplesmente nós queremos alguma coisa, mas não é possível. Né? Normalmente nós queremos realizar uma ação, mas somos travados pelo instinto. Normalmente as pessoas elas têm uma imagem de si próprio, né? Nós criamos uma imagem de nós mesmos. Essa imagem ela é baseada em cima daquilo que nós aceitamos como realidade, né? E todo aquele que vai quebrar essa realidade, que vai ultrapassar esses limites que criamos, nós reagimos. Até isso aí tem o quê? Um instinto de preservação. E tem aquelas situações onde que as pessoas elas nos atacam e instintivamente a gente reage. Isso está o quê? O sentido de autodefesa. Então, esses sentidos eles são mecânicos, né? Seja ele motivado inicialmente pelo agregado psicológico, ou seja ele motivado inicialmente pelo instinto ativo que está pré-programado no nosso próprio cérebro para reagir nas determinadas situações. Agora devemos entender e compreender que o medo ele não é benéfico quando nós nos tratamos ao nos autoconhecer, né? O medo ele é extremamente impossibilita o nosso crescimento interno, né? Quando falam que temos que ser livre que nem uma criança, é que temos que estar realmente aberto a novas situações. Temos que estar livre de essência e coração, né? Onde que o ego, por várias características da personalidade, nos faz nós reagirmos totalmente diferente daquilo que serviríamos para um aprendizado. Exemplo esse que vamos dar é o seguinte: quantas das vezes nós estamos em situações que ali serviríamos para nós tirarmos o proveito daquilo e amadurecermos. Tanto a gente fica cego nessas situações, reage e depois percebemos que aquilo não teve sentido, né? Então basicamente nós temos reações instintivas. Ali foram predominantes para que nós perdêssemos o sentido de consciência e causarmos mais um adormecimento e uma reação, e as consequências elas são daninhas, desastrosas. Nada aprendemos e ferimos as outras pessoas e não avançamos dentro de nosso trabalho de autoconsciência.
Então, o medo, basicamente, ele é um agregado psicológico, né? Um agregado psicológico. Ele está relacionado com o eu da autoconsideração, com o eu da covardia, né? Nós seres humanos, quando eu falo nós seres humanos, tínhamos qualidades inerentes ao próprio Criador. Quando fomos criados nesse planeta, trazemos com nós qualidades incríveis, de coragem, de conquistas, de grandes homens. Após nós cometermos o pecado original, criamos certos princípios de ação negativa de nós, através do agregado psicológico, que nos remete a uma certa covardia nas ações, né? Então, o medo é mais um agregado psicológico dentro da psicologia humana, que serve unicamente para inibir aquela pessoa e não deixar ela ser um conquistador, ser um vencedor, né? Ser um realizador da própria obra. Então, é extremamente daninho quando a gente age com medo. Existe, e temos que diferenciar o medo do ego e o medo instintivo da autopreservação. Tem que fazer uma diferenciação, porque o medo de sentido de autopreservação, ele tem um sentido diferente, né? Ele nos protege nosso corpo físico, ele é direcionado por uma forma consciente. O medo vindo do próprio agregado psicológico é um medo instintivo, reativo, ele é destrutivo, ele não tem autoconsciência e se acha que está apto a cometer justiça com as próprias mãos ou se acovardar perante situações que acha maior do que sua possibilidade de vencer. Essa foi a conferência O Medo. Vamos voltar porque esse tema é muito extenso, né? Eu estou fazendo vídeos menores para que possamos compreender e levar mais adiante as palestras com mais discernimento. Voltamos depois com uma conferência continuando o medo. Muito obrigado, até a próxima.